Você já parou para pensar que tem encontros que fazem muito sentido e que acalmam a gente, e que tem encontros que disparam na sociedade? Você já parou para pensar na forma que você se apega aos outros? Aceita o chá de coragem? Olá, Elisama. Primeiramente, quero agradecer por esse espaço de acolhimento. Esse canal tem sido um respiro para mim, ajudando-me a olhar a vida com mais leveza e a encontrar força nos dias mais difíceis. Gostaria de pedir sua opinião sobre algo no meu relacionamento. Eu tenho me sentido dispensável. Parece que eu estou constantemente tentando ser vista. Ajo com amor e da forma como gostaria de ser tratada, mas ele continua distante e frio. Quando eu tento me colocar na mesma postura dele, ficando mais reservada, nada muda. Ele permanece distante. De vez em quando, ele oferece pequenas demonstrações de afeto, e nesses momentos acabo me abrindo novamente. Mas logo ele volta para o modo off de sempre. Já conversei sobre como me sinto, mas ele diz que não foi criado com tanto diálogo ou abertura emocional. E até eu entendo isso. Mas também sinto que eu não posso viver aceitando migalhas. Ele é um ótimo pai, se entrega, conversa e é de uma forma que não existe comigo. Eu fico perdida, eu me sinto dispensável. Eu gostaria muito que ele se entregasse mais, mas já não sei o que fazer para me sentir vista e amada como mereço. Se puder, me dá uma luz sobre como lidar com isso, eu ficarei imensamente grata. Com carinho. Agora queria te ouvir um pouco sobre isso. Gente, eu não sei se você já ouviu falar da teoria do apego, do John Bowlby e Mary Ainsworth. Não sei como pronuncia o nome da mulher, acabei de ouvir o nome da mulher, mas eu já esqueci como é que pronuncia. Então, a teoria do apego é uma teoria que nos ajuda a entender um pouco da forma que a gente se apega ao outro. Eu não acredito que exista uma única teoria que consiga, nos mostrar exatamente como funciona todo mundo. Eu realmente não acredito nisso. Mas esse e-mail específico, ele me trouxe tanto o que o John Bowlby fala e tanto o que os estudiosos da teoria do apego adulto falam, que eu precisei trazer aqui. A teoria do apego nos diz que nós temos formas diferentes de nos apegarmos. Hoje a gente já tem pesquisa que diz que essa forma de se apegar não é somente a forma que você aprendeu o apego com a sua família. Seria também uma forma evolutiva de apego. O primeiro ponto que eu quero que todo mundo que está aqui me ouvindo entenda. Sabe essa coisa de ser desapegado, de não precisar de ninguém? Mentira, tá? Contaram uma fantasia para vocês, estão querendo nos vender a ideia de que a gente não precisa do outro, de que a gente pode viver muito bem sozinho, ai a solitude. Mas não é assim que funciona. Nós somos seres de comunidade, nós somos seres de apego. O ser humano precisa do apego. Você só está aqui porque alguém quis cuidar de você e se você se apegou a essa pessoa de alguma forma. Só por isso que você sobreviveu. Nós somos seres de apego. O que a gente precisa buscar são relações em que é o seguro se apegar, em que a gente desenvolve apegos seguros com o outro. O que seria esse apego seguro? O apego seguro é aquele apego em que eu consigo te ouvir e ouvir suas necessidades e tentar te ajudar nas suas necessidades e consigo te comunicar as minhas necessidades. O apego seguro é um apego em que a gente tá um para o outro, sabe? E estudos dizem que o apego seguro, quanto mais seguro o apego que a gente tem com o outro, mais a gente consegue sair, realizar e viver. Tipo seguro de carro, saber que você tem um seguro do carro faz você viajar e fazer algumas coisas que você não faria quando você está sem seguro, porque você teria medo. Então, você não quer usar o seguro do carro, você não quer depender do seguro do carro, mas saber que ele existe te dá um pouco mais de possibilidades. O apego seguro ele também funciona assim, ele deixa a gente numa vida melhor quando a gente se apega de forma segura. Como eu falei, já existem estudos que dizem que o apego ele não é somente da forma que a gente foi educado, que também tem uma questão genética. Os seres humanos precisavam se apegar, eles precisavam estar juntos para sobreviver.
Mas também houve seres humanos, houve comunidades e tribos e povoados em que as pessoas morriam tanto, em que as pessoas elas estavam tão a vida ela era tão incerta que quanto mais desapegado, quanto mais evitativo do vínculo a pessoa fosse, maiores chances da espécie sobreviver, daquele grupo sobreviver. Então existem justificativas que dizem que a biologia, a genética, também influencia nas formas de apego, que nós também sobrevivemos, em algumas situações precisamos nos desapegar para sobreviver. Fato é que hoje, no apego, a gente enxerga, John Bowlby diferenciou alguns tipos de apego, 4, e o apego adulto hoje considera 3, porque o quarto seria muito pequena porcentagem de pessoas. E aí ele diz que o apego é essa forma que a gente constrói de se relacionar e de confiar e de acreditar no outro e de estar com o outro. Existem pessoas que têm o apego seguro, que é uma forma mais tranquila de se apegar. Eu sei que eu estou para você e que você está para mim. E tem as formas de apego inseguro, que seriam 3, com apego adulto seriam 2, que são o apego evitativo, o apego ansioso e o ambivalente, que é uma mistura do evitativo e do ansioso. Vamos explicar. O que seria o apego ansioso? O apego ansioso, ele é desenvolvido por aquela pessoa que, dentro dos vínculos dela, ela aprendeu que o apego ele não é uma certeza e que ele precisa estar eu preciso estar perto para ter esse apego. Se você não estiver comigo, talvez você não queira ficar comigo. Se você não estiver cuidando de mim, talvez você não queira estar cuidando de mim, estar perto de mim. Se você não estiver me falando o quanto você gosta de mim, eu fico insegura. O apego ansioso é aquele apego que anseia aproximação. Ela tem um desejo de aproximação maior, um desejo de cuidado maior, um desejo de estar perto do outro muito maior, muito grande. Essas são as pessoas de apego ansioso. A gente tem o apego evitativo. O que é o apego evitativo? É aquele, eu não tenho esse vínculo super seguro, como a pessoa do apego ansioso não tem, e em vez de ficar ansiosa porque eu não tenho um vínculo seguro, e ficar: "Ai meu Deus do céu, será que mamãe ainda me ama? Será que papai ainda me ama? Será que ele ainda me ama?", eu faço aquele de: "Por mim, eu não queria mesmo". O apego evitativo é aquela pessoa que ela evita o vínculo, ela evita estar próximo, ela evita um relacionamento, ela tem muito medo de intimidade, ela fala muito que ela não precisa do outro e ela acredita de certa forma que ela precisa menos de vínculos de proximidade. Algumas pesquisas falam que na realidade não é que o evitativo ele realmente precise de menos apego do que qualquer outro ser humano dos apegos seguros ou ansiosos. É que o evitativo, ele aprendeu a ignorar mais a necessidade humana de apego. Ele aprendeu a soterrar mais dentro dele a necessidade humana de estar próximo de outros humanos. Então a pessoa do apego evitativo é aquela pessoa que ela vive mandando mensagens confusas. Ela até quer estar perto de alguém, mas o tempo inteiro ela encontra justificativas para não estar perto desse alguém. Ela o tempo inteiro sente que a autonomia dela está ameaçada e que ela precisa de uma certa distância para conseguir se relacionar com quem quer que seja. Preste atenção no que vem agora, na merda. Em regra, pessoas evitativas se relacionam com pessoas ansiosas. Em regra, é esse encontro que acontece. E aí a gente tem um problemaço, porque o que acontece? A pessoa ansiosa, a pessoa que tem um apego que ela precisa de mais proximidade, ela precisa de mais intimidade, ela precisa de mais atenção, ela vai cobrar isso do evitativo. O evitativo vai ficar apavorado. Ele vai falar: "Mas meu Deus do céu, tá vendo só que eu não posso me aproximar das pessoas, porque as pessoas querem roubar a minha autonomia?". Aí ele vai se afastar mais, o que deixa o ansioso mais ansioso. E aí o ansioso mais ansioso, o que ele faz? O que ele faz? Ele cobra um pouquinho mais. E aí quando ele cobra um pouquinho mais, o que que o evitativo faz? Se afasta um pouquinho mais e a gente tem uma dança super desconfortável na relação, sabe? Eu me aproximo, a pessoa se afasta, me aproximo, a pessoa se afasta, me aproximo, a pessoa se afasta e a gente não se encontra. Existem muitas explicações para esse encontro do evitativo com o ansioso.
A gente tem a explicação que as pessoas de apego seguro, elas estão menos no mercado, porque elas tendem a ter relacionamentos mais duradouros, elas tendem a ficar mais tempo, então elas ficam menos no mercado mesmo. A gente tem também um número muito maior de evitativos no mercado. Por quê? Porque como eles terminam relacionamentos mais fácil, eles precisam de pouco motivo para não investir numa relação, é normal que eles terminem mais e que eles estejam mais disponíveis. Raramente vai se juntar um evitativo com um evitativo, porque o evitativo ele precisa de alguém que dê liga na relação, porque ele não faz isso sozinho. E quem normalmente dessa liga é a pessoa ansiosa, entendeu? E também existe aquilo que a gente olha para o mundo querendo confirmar as nossas perspectivas sobre o mundo. Então, o ansioso acaba buscando uma pessoa evitativa para confirmar dentro dele que tá vendo os vínculos não são seguros e a gente tem que estar perto mesmo, porque se a gente não estiver perto, as pessoas se afastam. O evitativo se junta com o ansioso para falar: "Tá vendo só, eu tenho que proteger muito a minha autonomia mesmo", porque todo relacionamento quer tomar sua autonomia. E aí a gente vai confirmando e reforçando as questões um do outro. Gente, é óbvio que essa foi a explicação rápida e superficial do que é a teoria do apego adulto, por favor. Óbvio que eu deixei buracos. Eu só quero que você entenda o que eu tô te falando, porque é importante você perceber como que você se apega no mundo e o que você precisa. Quando você me escreve esse e-mail, que às vezes ele melhora, daqui a pouco ele se afasta, que você se sente dispensável, me parece, me soa essa dança ansioso evitativo. Me parece você uma pessoa que tem sim uma necessidade de proximidade maior, com essa pessoa evitativa que: "Ai meu Deus do céu, me dá minha autonomia, me dá meu espaço, eu não posso ter ninguém me sufocando", porque tudo sufoca. Nenhum dos 2 é certo ou errado, mas é importante você saber quais são as suas necessidades, o que é importante para você, para saber se essa é uma relação que te gatilha, que dispara em você todas as ansiedades do mundo, ou se essa é uma relação que te acalma, que te dá o que precisa e que te faz relaxar. Tem um ponto aqui importante que eu não falei. Ansiosos e ansiosas tendem a achar pessoas que dão um apego seguro chatas, entendeu? Ele é um tédio. "Ai, mas essa pessoa é tão sem graça". Por quê? Porque a gente confunde amor, paixão, o friozinho no estômago, borboletas no estômago, com desespero, insegurança e coração acelerado de ansiedade. A gente pegou tudo isso, botou no pacotinho, sacudiu, sacudiu e falou: "Ah, eu só gosto de uma pessoa quando ela me dá isso aqui, ó. Quando ela dispara meu coração, quando eu não consigo não pensar nela, quando eu durmo pensando nela o dia inteiro, quando eu fico aqui desesperada, sabe saber se onde é que ela tá". Nossa, isso que é amor. Se a pessoa não fez isso comigo, então a gente não tá se gostando de verdade. Só que talvez o que você está determinando como amor, como "nossa, isso aqui é o que mexe comigo", é só alguém que dispara as tuas inseguranças de apego. É só alguém que te leva para um lugar comum de segurança de apego, entendeu? E aí o que que eu quero de você aqui? Que você comece a nomear o que é importante para você. E comece a dizer para quem está perto de você o que é importante para você. Não só nessa relação, mas em toda e qualquer outra relação. Porque aí a gente tem uma cilada gigantesca. Em regra, ansiosos e ansiosas se relacionam com evitativos pensando assim: não vou mostrar para ele o quanto eu quero estar perto, ou para ela o quanto eu quero estar perto, até ela estar disposta, porque aí eu mostro que eu quero estar perto. Uma hora eu vou chegar, uma hora ela vai perceber como é bom estar comigo. E aí você finge que você não quer tanta proximidade, sendo que você precisa de proximidade. Sendo que você precisa daquela mensagem no meio do dia falando: "Nossa, pensei em você hoje". Sendo que você precisa de um abraço, de um beijo, de um reconhecimento. O que é que a gente pode fazer? Assumir pra gente que uma relação, que a gente precisa criar relações, eu preciso encontrar pessoas que estão dispostas a me dar isso. Que estejam dispostas a me dar carinho, que estejam dispostas a me dar amparo, que estejam dispostas a construir uma relação saudável comigo. Presta atenção. Eu falei aqui dos tipos de apego, eu não falei muito do ambivalente, então o ambivalente é uma mistura das 2 coisas. Ele tem essa insegurança,
Pensamento do ambivalente é sempre assim, ou pensamento do inseguro ansioso é sempre assim: "Nossa, eu fiz alguma merda, eu falei demais, por isso que ele se afastou, eu preciso falar de outro jeito, eu preciso agir de outro jeito". O evitativo é: "Essa pessoa não era a pessoa certa pra mim". Tá vendo só que ela não me considera? Tá vendo? O erro tá sempre no outro. O evitativo acha que tem uma pessoa perfeita esperando ele em algum lugar. O ambivalente, ele tem um pouquinho dos 2. Ele tá ansioso pela demonstração de afeto, mas ele também morre de medo de intimidade, então ele morde a sopra, como diria a minha avó, sabe? A gente tem menos pessoas, evitativo, ansiosos ou ambivalentes. Mas enfim, esses tipos de vínculo, eles não são uma determinação para sua vida inteira. Eles podem ser transformados. Uma pessoa que sempre teve um apego seguro pode se relacionar com alguém que é ansiosa ou que é evitativa e isso disparar nessa pessoa um novo jeito de se relacionar que ela nem conhecia. E de repente ela se vê fazendo cobranças e falando coisas na relação que ela fala: "Meu Deus, mas pô, eu nunca fui assim, em nenhum outro relacionamento, o que está acontecendo?", sabe. Assim como uma pessoa ansiosa ou uma pessoa evitativa podem mudar de forma de relacionamento, desde que se se juntem com alguém que passa segurança e que é realmente seguro. Agora calma amiga, respira, respira, você não vai salvar ninguém, você não vai mudar a forma de apego de ninguém. Não é sua missão, tá bom? Tá certo gata? Porque para mudar a forma de apego, tem que ter uma disposição, uma disponibilidade, uma intenção de quem quer se apegar. Não é o mesmo de: "Ai, quando ele encontrar a pessoa certa, ele vai querer casar e ter filhinhos". Não é a mesma coisa, tá? Vamos sair desse lugar. Pois bem, qual que é o primeiro ponto? Eu quero que você primeiro assuma que para você é importante uma relação de maior proximidade e que talvez essa pessoa que está com você não tenha isso para dar. Tem um exemplo que eu sempre dou que é o do restaurante. Não adianta você chegar num restaurante italiano e pedir um yakisoba. Não vão te dar. Você vai precisar olhar para o cardápio do restaurante italiano e falar: "Ok, não tem yakisoba. Mas nossa, eu gosto muito desse nhoque aqui, esse parmegiana aqui faz muito sentido para mim". Pode ser que você olhe o cardápio dessa relação, veja que você precisa dessa proximidade, que essa relação não tem isso para te dar, mas que tem outras coisas para te dar. E aí você pensa: "Ah, tem nada não, eu entro com as maçãs, ele entra com as uvas e a relação tá boa". Só é importante que você perceba o que essa relação tem para te dar, para você não ficar querendo que a pessoa do restaurante italiano contrate um chefe diferente, quebre a cozinha, compre novos ingredientes para montar um espaço que te sirva o yakisoba que você quer, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto essencial nessa conversa é que você consiga dizer, antes de dizer para o outro, dizer para você como o outro te cuida na relação. Elisama, eu gostaria que ele fosse mais carinhoso. O que é ser mais carinhoso? É te falar que te ama? É te abraçar? É te beijar? O que é ser mais carinhoso para você? Eu me sinto dispensável. O que te faria se sentir indispensável? O que te faria se sentir especial e única? Qual é o gesto? Qual é a atitude? Qual é o comportamento? Porque chegar para alguém e falar assim: "Ai, eu me sinto dispensável na nossa relação, eu queria que você cuidasse mais de nós", não diz o que é que você espera que essa pessoa faça, entende? Porque eu posso te mostrar o que é ser indispensável para mim de um jeito que não é o mesmo para você. Porque você tem a sua linguagem, a sua história de vida e o outro tem a linguagem dele, a história de vida dele, não existe óbvio. Se as chances de a gente ter as nossas necessidades atendidas, os nossos desejos cuidados pelo outro, elas aumentam bastante quando a gente consegue dizer para ele como que ele faz isso. Como que ele cuida? Qual que é o gesto, qual é a atitude que você pode ter que me faz sentir não me sentir dispensável? E aí: "Ah, Elisama, eu não sei dizer isso, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício. Fecha teu olhinho e pensa num dia perfeito, um dia incrível. O que é que acontece nesse dia incrível?
Essa pessoa chega e te trata como? Ela chega e te fala o quê? Ela chega e age como? "Ah, Elis, eu me sinto ridícula fazendo esse exercício". Ok, mas é uma forma de você enxergar o que é importante pra você. E aí, às vezes, você faz esse desenho do dia perfeito e percebe que: "Caramba, essa pessoa não vai ter isso pra me dar, lá do yakisoba. Nossa, o que eu tô querendo aqui, gente, mas não faz sentido". Tá, mas dentro desse dia perfeito, o que é que te oferta o mínimo pra você estar nessa relação? O que é que te oferta o essencial pra você estar nessa relação? O que te dá nessa relação te alimenta? O que te oferta é importante pra você? Se não é, aí é hora da gente pensar o que que a gente faz com isso. O outro tem disposição de aprender um pouco a minha forma de ser amada? O outro tem disposição de aprender um pouco uma forma de lidar com o meu apego que que acalme um pouco o meu coração? Entenda, ninguém vai abrandar todas as suas inseguranças. Você vai fazer sua terapiazinha, você vai cuidar de você. E tem algo no comportamento do outro que também pode te ajudar. É nesse algo que eu tô falando, sabe. Ninguém vai sanar todas as suas dores, mas o outro tem disposição para construir com você uma vida mais calma, uma vida mais tranquila, uma vida de mais sentido? Isso você só vai descobrir numa conversa. E eu quero te lembrar, para encerrar, que nem todo não é dito. Às vezes o outro tá te dizendo: "Eu não tenho isso para te dar", sem palavras. E a gente não consegue determinar o que o outro faz, mas a gente consegue escolher o que a gente faz diante do comportamento do outro, tá bom? É isso, meus amores. Se você quer conversar sobre apego com alguém, você nunca tinha ouvido falar nisso e pensou: "Meu Deus, que interessante! Eu acho que eu tô numa relação evitativa ansiosa, é por isso". Manda pra pessoa, conversa sobre isso. Constrói aí um papo, ó, massa pra vocês, tá bom? E faz aquele negócio todo de compartilhar, e estrelinha, e seguir, e deixar comentário aqui no episódio, que é assim, deixa eu te contar um segredo. Quando você deixa comentário no episódio, as redes sociais, elas entendem que o episódio é legal e distribuem pra mais gente, entendeu? Então é um jeito de você falar: "Olha, pô, fica legal, a Elisama é bacaninha, vale a pena", tá bom? É isso, e até o próximo episódio.